Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das figuras mais complexas e, vamos combinar, polêmicas da espiritualidade brasileira. Vamos falar de Exu. Só que, em vez de seguir pelo caminho tradicional, a gente vai usar uma outra lente, a da psicologia. A ideia é tentar entender o que Exu representa, não só para a religião, mas, olha que interessante, para a mente de todos nós como um coletivo aqui no Brasil. Afinal de contas, quem é Exu? Anjo ou demônio? Guardião ou malandro? Essa é a pergunta que ecoa por aí, né? Porque, poxa, Exu provoca de tudo. Medo, devoção, curiosidade. De um lado, tem gente que associa ele ao caos, ao perigo. Do outro, ele é visto como o protetor, aquele que abre todos os caminhos. É exatamente essa dualidade, esse conflito de imagens, que vai ser o nosso ponto de partida. E para a gente conseguir navegar por esse tema, nosso caminho está bem traçado. Primeiro, vamos entender quem é Exu. Depois, vamos pegar emprestada a lente da psicologia. Em seguida, a gente entra em dois conceitos-chave, persona e sombra. A partir daí, vamos conectar tudo e ver Exu como a sombra coletiva. E para fechar, a gente conversa sobre a jornada da individuação, ou seja, o que tudo isso pode nos ensinar. Bora lá então? Ok, começando pelo começo. Na cosmologia da Umbanda, Exu não é um personagem secundário não. Pelo contrário, ele é peça-chave. Pense nele como o senhor das encruzilhadas, sabe? Dos cruzamentos, é ele que toma conta das passagens, ele é o grande mensageiro que faz a ponte entre o nosso mundo, o material, e o mundo espiritual, entre nós, humanos, e os orixás. É simples, sem Exu, a comunicação simplesmente não acontece. E o mais incrível é ver como o Exu virou essa figura tão 8 ou 80. De um lado, a gente tem o Exu temido. Por causa de todo o processo de sincretismo religioso e, claro, muito preconceito histórico, acabaram associando ele à imagem do diabo do cristianismo. Aí ele virou o símbolo de tudo que a moralidade da época condenava. Caos, feitiçaria, desordem. Mas do outro lado, para o pessoal da religião, ele é o Exu reverenciado. Uma força essencial, o guardião que executa a lei divina, que abre caminhos e que protege. É exatamente aqui que a gente dá uma virada de chave na nossa conversa. Vamos deixar de lado por um instante a pergunta Exu é do bem ou do mal. A pergunta que a gente vai fazer agora, com a lente da psicologia, é outra. O que uma figura tão cheia de contradições como Exu pode nos revelar sobre a nossa própria mente? E para isso, a gente vai buscar ajuda em Carl Jung, um psicólogo suíço genial. Ele tinha uma ideia muito poderosa, a de que os mitos, os deuses, as entidades religiosas, tudo isso funciona como um grande espelho da nossa própria psique. Ou seja, eles são a manifestação de padrões que existem lá no fundo, dentro de todos nós. Então, quando a gente olha para Exu por esse ângulo, a gente consegue sair do certo e errado e começa a entender a função psicológica que ele cumpre. A principal ferramenta que o Jung nos dá para essa análise é o conceito de arquétipo. Pensa assim, arquétipos são como os personagens básicos que moram na mente de toda a humanidade no nosso inconsciente coletivo. Sabe a figura do herói que enfrenta tudo e todos? Ou do sábio que sempre tem um bom conselho? Ou da grande mãe que acolhe? Esses personagens aparecem em mitos e sonhos no mundo inteiro. Eles são universais. E, adivinha só, a sombra também é um desses arquétipos centrais. Então, para a gente entender de vez o que é esse tal arquétipo da sombra, a gente precisa antes conhecer a sua outra metade, o seu oposto, a persona. Pense neles como as duas faces da mesma moeda. São um par inseparável que ajuda a gente a entender como a nossa personalidade se organiza. Vamos falar da persona. De forma bem simples, a persona é a nossa máscara social. É aquele personagem que a gente monta para apresentar para o mundo, sabe? Para ser aceito no trabalho, no grupo de amigos, na família. É a nossa versão editada, construída só com as qualidades que a gente acha que são boas e que a sociedade aplaude. É o nosso eu ideal, a nossa imagem pública. Beleza. Se a persona é a parte que a gente mostra a nossa luz, a sombra é, bom, o nosso lado escuro. Mas calma lá, muito cuidado aqui. Não é escuro no sentido de maldade. É escuro no sentido de desconhecido, daquilo que a gente não vê ou não quer ver. A sombra é tipo um porão da nossa mente, onde a gente joga tudo aquilo que não combina com a nossa máscara social. Os instintos, os desejos que a gente julga errados, as nossas fraquezas, a raiva, tudo que a gente varre para debaixo do tapete vai parar lá, na sombra. E agora? Agora vem o pulo do gato. Porque se cada um de nós tem uma sombra pessoal, as sociedades como um todo também têm a sua, uma sombra coletiva. E a grande ideia aqui, inspirada nos estudos de Sônia Lages, é exatamente esta.
A figura de Exu funciona como a personificação, a cara da sombra coletiva da cultura brasileira. Olha só essa citação, ela resume tudo. A entidade de Exu é a projeção da sombra do inconsciente coletivo brasileiro. O que isso quer dizer na prática? Que a sociedade brasileira, para construir a sua persona oficial, aquela imagem de país ordeiro, cordial, religioso, precisou de um lugar para despejar tudo aquilo que não se encaixava nessa imagem. E Exu se tornou o alvo perfeito para essa projeção. E o que foi que a gente projetou em Exu? Exatamente isso tudo que tá aí. Os instintos que a gente chama de primitivos, a sexualidade sem amarras, a desordem, o caos, até a famosa malandragem, o jeitinho brasileiro, sabe? Aquele riso irônico que desafia quem manda, a vida na margem da sociedade. Basicamente tudo que a persona do Brasil bonzinho e ordeiro não quer admitir que tem, foi jogado nas costas da figura de Exu. Com isso, Exu vira o que a gente chama na psicologia de bode expiatório. Fica muito mais fácil, né? Apontar o dedo para Exu e falar o imoral é ele, o bagunceiro é ele, do que a gente, como cultura, olhar no espelho e admitir que essas coisas todas moram dentro de a gente também. Ele acaba carregando a culpa por todas as contradições que a sociedade não tem coragem de encarar. E essa imagem aqui mostra essa divisão de forma perfeita. Até dentro do universo religioso, isso fica claro. De um lado, a gente tem as entidades da ordem, como os pretos velhos e caboclos. Eles representam a sabedoria, a paciência, o mundo civilizado, ou seja, a persona que todo mundo aceita. Do outro lado, as entidades da rua, Exus e pombagiras. Eles representam o quê? O instinto, a paixão, a quebra de regras, o mundo marginal, a sombra que foi projetada. Tá, então qual é a solução? Se a gente já entendeu que fingir que a sombra não existe só faz ela ficar mais forte, o que a gente faz? A psicologia de Jung tem uma resposta, e ela está em uma única palavra: integração. Para Jung, o grande objetivo da nossa vida, psicologicamente falando, é o que ele chamou de individuação. Que nome bonito, né? E a ideia é simples. Não é sobre derrotar ou eliminar a sombra. É sobre se tornar uma pessoa inteira, completa. É reconhecer e abraçar todas as nossas partes, tanto a nossa luz quanto a nossa escuridão. E como a gente faz isso? Bom, é uma jornada e ela tem mais ou menos 3 passos. Primeiro passo, reconhecer. Admitir, sem drama, que sim, existe um lado sombrio na gente. Segundo passo, confrontar, que é basicamente olhar para essas partes, tentar conversar com elas, sem julgar, entender por que elas estão ali. E o terceiro passo, o mais importante, integrar, que é aceitar que essa energia também é nossa e que, em vez de ser destrutiva, ela pode ser transformada numa baita fonte de força, de criatividade. E quando a gente entende isso, a função de Exu muda da água para o vinho. Ele deixa de ser o vilão da história. Ele se torna o espelho. Ele é o arquétipo que chega e fala: "Ei, olha aqui para a sua sombra." Ele nos confronta com aquilo que a gente mais nega, justamente para que a gente tenha a chance de se tornar mais completo, mais inteiro. Tem um dito popular na Umbanda que resume essa ideia de uma forma genial. Ele diz mais ou menos assim: a maior lei é sempre fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Se está do lado da lei, Exu está do seu lado. Se está contra a lei, Exu está à sua frente, no seu caminho, esperando. Entende? A ética dele não é baseada no que é pecado ou não. É baseada na lei universal de causa e consequência. No fim das contas, essa análise toda sobre Exu acaba nos trazendo de volta para dentro. Ele, que é o dono da encruzilhada, nos coloca diante da nossa própria encruzilhada. A pergunta que fica não é mais sobre Exu, mas sobre cada um de nós. Aquilo que a gente mais teme ou julga em Exu talvez diga muito sobre o que tememos e julgamos em nós mesmos. Então a reflexão final é esta: qual sombra cada um de nós precisa encarar, precisa trazer para a luz para se tornar uma pessoa mais completa? A jornada começa exatamente aí, nesse cruzamento.